Súmulas, STJ Direito Tributário Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Súmula 129, o exportador adquire o direito de transferência de crédito do ICMS quando realiza a exportação do produto e não ao estocar a matéria-prima. Súmula 135, o ICMS não incide na gravação e distribuição de filmes e videotapes. Súmula 155, o ICMS incide na importação de aeronave, por pessoa física, para uso próprio. Súmula 163, o fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor total da operação. Súmula 166, não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Súmula 198, na importação de veículo por pessoa física, destinado a uso próprio, incide o ICMS. Súmula 237, nas operações com cartão de crédito, os encargos relativos ao financiamento não são considerados no cálculo do ICMS. Súmula 334, o ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à internet. Súmula 350, o ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de telefone celular. Súmula 391, o ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. Súmula 395, o ICMS incide sobre o valor da venda a prazo constante da nota fiscal. Súmula 431, é ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal. Súmula 432, as empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais. Súmula 433, o produto semi-elaborado, para fins de incidência de ICMS, é aquele que preenche cumulativamente os três requisitos do art. 1º da Lei Complementar N. 65/1991. Súmula 457, os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS. Imposto sobre operações financeiras. Súmula 185, nos depósitos judiciais, não incide o imposto sobre operações financeiras. Imposto sobre produtos industrializados. Súmula 495, a aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito a creditamento de IPI. Súmula 411, é devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do fisco. Súmula 494, o benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP. Imposto sobre serviços. Súmula 138, o ISS incide na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis. Súmula 156, a prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS. Súmula 167, o fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões, e prestação de serviço, sujeitando-se apenas à incidência do ISS. Súmula 274, o ISS incide sobre o valor dos serviços de assistência médica, incluindo-se neles as refeições,
os medicamentos e as diárias hospitalares. Súmula 424, é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DLN 40619668 e a LCN 56/1987. Súmula 524, no tocante à base de cálculo, o SCM incide apenas sobre a taxa de agenciamento quando o serviço prestado por sociedade empresária de trabalho temporário for de intermediação, devendo, entretanto, englobar também os valores dos salários e encargos sociais dos trabalhadores por ela contratados nas hipóteses de fornecimento de mão de obra. Imunidade tributária. Súmula 612, o certificado de entidade beneficente de assistência social, SEBAS, no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. Isenção. Súmula 508, a isenção da COFINS concedida pelo art. 6º, segunda, da LCN 70/1991 às sociedades civis de prestação de serviços profissionais foi revogada pelo art. 56 da Lei N. 94301996. Multa. Súmula 250, é legítima a cobrança de multa fiscal de empresa em regime de concordata. Princípio da insignificância. Súmula 583, o arquivamento provisório previsto no art. 20 da Lei N. 1052222002, dirigido aos débitos inscritos como dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, não se aplica às execuções fiscais movidas pelos Conselhos de Fiscalização Profissional ou pelas autarquias federais. Programa de Recuperação Fiscal. Súmula 355, é válida a notificação do ato de exclusão do Programa de Recuperação Fiscal do Refis pelo Diário Oficial ou pela internet. Súmula 437, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário superior a R$ 500 mil para a opção pelo Refis pressupõe a homologação expressa do Comitê Gestor e a constituição de garantia por meio do arrolamento de bens. Repetição de indébito. Súmula 625, o pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública. Súmula 162, na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido. Súmula 188, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Súmula 523, a taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para a cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua acumulação com quaisquer outros índices. Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições. Da súmula 425, a retenção da contribuição para a Seguridade Social pelo tomador do serviço não se aplica às empresas optantes pelo Simples. Súmula 448, a opção pelo Simples de estabelecimentos dedicados às atividades de creche, pré-escola e ensino fundamental é admitida somente a partir de 24 de outubro de 2000, data de vigência da Lei N. 10034200. Taxa. Súmula 157, é ilegítima a cobrança de taxa, pelo município, na renovação de licença para localização de estabelecimento comercial ou industrial.
Súmula cancelada a primeira sessão, na sessão de 24 de abril de 2002, ao julgar o RESP 261.571/SP, determinou o cancelamento da súmula 157 do STJ. Súmula 124, a taxa de melhoramento dos portos tem base de cálculo diversa do imposto de importação, sendo legítima a sua cobrança sobre a importação de mercadorias de países signatários do GATT, da ALA ou COALA de